Que a paz de Deus esteja com todos. Vamos falar um pouco sobre o Sol, o nosso astro-rei. O Sol, normalmente, todos levaram 5 bilhões de anos para se formar. E os planetas, 4 bilhões e 500 milhões de anos. Os planetas, penso eu, que demoraram mais porque precisavam da luz solar. E o nosso Sol, ele é grande, tem 1.400.000 quilômetros de diâmetro. Ele tem 99,5 do tamanho do nosso universo. Bom, a composição do Sol, ela é 70% de hidrogênio. E normalmente hidrogênio não esquenta. Então nós achamos que as primeiras fusões nucleares que teve foi nos sóis. Porque o Sol faz parte das 200 bilhões de estrelas que existem. A fusão nuclear juntou o mesmo átomo de hidrogênio, um maior e um menor, e eles foram se consumindo até transformar-se em hidrogênio. O átomo de hidrogênio menor consumiu o maior. Isso levou mais ou menos uns 150 mil anos para virar plasma, que dentro do núcleo do Sol é mais ou menos 15 milhões de graus Celsius. E, só para se ter uma ideia do átomo, ele é 1/10 de 1.000.000º de 1 milímetro. Se colocarmos 25 milhões de átomos junto, daria no máximo 10 centímetros. Bom, depois que teve a fusão, criou-se o plasma. Dentro do núcleo do Sol é mais ou menos entre 10 milhões de graus Celsius. Mas ele tem que sair do núcleo para passar para a coroa. Ele passa pelas ondas radioativas e convectivas e as ondas de Alphagan, para chegar até a coroa, onde é 15 milhões de graus Celsius. Curioso, a 5 milhões de quilômetros do núcleo do Sol, a temperatura é 5.000 graus. Mas a 10 é na fotosfera. Quando chega na cronosfera, que é 10.000, ele está a 10.000 graus. É curioso, porque quando se sai do local onde está muito quente, ou do forno, que vai ficando mais longe, normalmente esfria, lá é o contrário. E da cronosfera para chegar na coroa, ele chega aos 15 milhões de graus Celsius. Em 2003, novembro, se eu estiver correto, houve uma explosão de partículas superaquecidas, que nós chamamos de fóton e plus. É que vem aqui para a Terra, chega aqui, o Sol. E normalmente não há vida aonde não tem os raios solares. E ela leva só 8 minutos de lá nesse planeta. E por quê? Porque os elétrons e os prótons, que também faz parte dessas moléculas do plasma, viajam a 92 pontos da velocidade da luz, que é de 300.000 km por segundo, descoberto por Albert Einstein. Bom, depois que ela chegou na coroa, aí terminou. E a explosão que se deu em 2003, novembro, se eu estiver correto, foi uma explosão de partículas superaquecidas tão forte que mais ou menos de 1 bilhão de bombas de hidrogênio. E eles vieram para a Terra, para os outros lugares também, viajando a 9 milhões de quilômetros por hora. Não fez, assim, vamos dizer, não tirou a vida de ninguém. Mas muitos aparelhos não funcionaram, outros começaram a funcionar. Se sabe que ele deve ter tido uma explosão dessa, mas em 1500 talvez. Mas não tinha nenhum aparelho na época, tecnologia. Mas acha que ela foi muito mais, a explosão de partículas foi muito mais forte, porque até uns países europeus
por assim dizer, teve uma era, era glacial, por assim dizer. Mas, e sem a luz dele, normalmente não haveria vida. Vamos dizer, no mar, né? Que normalmente a 200 metros abaixo da água, normalmente a luz solar não chega. Mas, tudo, Deus criou tudo e todos perfeito. Nós evoluímos, viemos da água, passamos pelo minério, pelo vegetal, o reino animal, estamos aqui agora. Tudo e todos passamos por alguma evolução. E eu respeito para quem não acredita. E o Sol é muito grande, mas em vista de outros sóis, ele é bem pequeno. Antares tem 1 milhão de vezes maior. Existe mais alguns outros sóis, que é 2 milhões de vezes maior do que Antares. Mas o maior é o MY Canis Majority. Ele é 5 bilhões de vezes maior que o nosso. E o nosso daria, a Terra, como tem só 13 mil quilômetros de diâmetro, daria 1 milhão e 350 mil planetas Terra dentro do Sol. Mas, como eu disse, todo o sistema solar nosso está dentro dele. E muitas pessoas, o Sol não sai da onde ele está. Ele tem um bomboleio de 26 graus, ele fica normalmente ali. Os planetas que ficam presos na órbita deles por causa do punho gravitacional do Sol, que é muito, muito forte, nenhum se perde, todos giram em torno do Sol. Copérnico, que descobriu, Ptolomeu dizia que tudo girava em torno da Terra. Aí Nicolai Copérnico descobriu que não, ele tinha muita razão. O Sol não sai de lá e passa para cá, ou nascente ou poente, como ele fala. Nós é que vamos para lá. E como o planeta tem rotação e translação, rotação é em torno do eixo dele, a de translação é em torno do Sol, chega à noite, que nós vamos girando. Mas nesse sentido, o sentido do relógio, por assim dizer, mas assim. Tem um planeta só que gira ao contrário, que é Vênus, outra hora nós falamos disso. Como eu falei nas profundidades, que o raio do Sol não chega, é muito frio, mas as plantas que vivem lá, faz a fotossíntese deles lá, e foram os primeiros, digamos assim, seres, são as amebas, os protozoários, algumas colônias que tinha de algas, que desenvolveram o oxigênio, que tem os plânctons, que faz a fotossíntese mais ainda do que as árvores, por assim dizer. E o nosso tem esse sistema solar, digamos, com 8 planetas, porque o Plutão, que fica muito, muito longe, né? Nós ficamos a 149 milhões. Saturno 5 fica a 600 milhões e é 800 mil vezes maior que a Terra. Senhor dos Anéis, o Júpiter, é 1.300 vezes maior do que a Terra, fica a 800. Netuno e Plutão ficam a 1 bilhão de quilômetros, ou quase 5. Plutão, que é um dos menores planetas que existe, com 2 luas e uma muito grande em proporção a ele, fica a 25 bilhões de distância. Mas os raios solares têm 15 trilhões de quilômetros, eles chegam. Então, digamos que deve ter bem mais planetas no nosso sistema solar que, por um motivo ou outro, não foram descobertos. E o Sol tem o mínimo solar dele, é quando ele tem muito poucas manchas solares. Normalmente 3.500. Teve uma época que se contou, quando já tinha aparelhos próprios, telescópio muito forte, e as sondas também foram chegando lá, eu não sei qual a primeira. Bom, quando tem menos mancha, ele, vamos dizer assim, ele produz pouco, muito pouco menos calor. Quando chega no máximo, ele tem muitas manchas solares, é normalmente aonde esquenta mais. Alguém perguntou para mim se o Sol se estava esquentando mais. Não, é o aquecimento global. É o dióxido de carbono, que normalmente vem mais da gasolina, mas vem quando, digamos, o boi e outros animais defecam, também tem muito dióxido de carbono. Quando se queima as plantas, por assim dizer, as árvores, porque a árvore faz a fotossíntese dela, ela inala o gás carbono e exala oxigênio que nós inalamos.
O ser humano não vive sem as plantas. Os peixes que respiram pelas guerras, mas tem os plânctons que também faz uma fotossíntese que produz muito oxigênio, mais ainda do que as árvores. E quando se queima muita árvore e digamos assim, a gasolina, que é um derivado de petróleo, ele é leve e sobe muito para a atmosfera. O sol entrando, os raios ultravioleta que nós não vemos, mas as abelhas verem. Outra hora falaremos sobre isso, claro. Ele está entrando, mas ele não entra tanto por causa da camada de ozônio, que fica entre 40 quilômetros de altura a 60. Mas ela também está afinando um pouco. Mas os raios ultravioletas que normalmente entravam e saíam por causa do dióxido de carbono que está grudando na atmosfera, eles não estão saindo tanto. Aí está esquentando. E vai esquentar muito mais. O homem está querendo morar em Marte. 99,9% é difícil morar lá. E nos outros, então, é impossível. Nos gasosos, então, pelo amor de Deus. E nos outros, em Vênus e Mercúrio, que é rochoso, não tem como viver lá também. Se eu tiver chance, se eu puder, com a graça de Deus, de nosso Senhor Jesus Cristo, espero poder comentar mais sobre isso, sobre este assunto. Então, tudo e todos dependemos dos fóton e plus, que nós chamamos que é os raios solares. E o maior e mais conhecido cientista, o Isaac Newton, com os pictogramas, e foi ele também que descobriu a gravidade. Ele descobriu que os raios solares é constituído das cores do arco-íris. Mas quando ela entra aqui, ela fica clara, porque a cor clara, ou branca, por assim dizer, precisa de 5 a 7 cores para fazer a cor clara. E ele descobriu isso há muito tempo. Ele está entre os primeiros mais reconhecidos. Depois, Albert Einstein. Como todo mundo diz, Albert Einstein descobriu o átomo. Mas teve um, chamado Isaac Bolton. 1 ano antes ele descobriu. Mas quando ele falou, o pessoal falou que ele era herético, que não era da lei de Deus. E o átomo, sendo do tamanho que era, ele não pôde comprovar. Depois de 1 ano, com um ensaio browniano, o Einstein conseguiu provar sobre o átomo, mas é um outro assunto para outra hora, se Deus assim o permitir. Que a paz do Senhor esteja com todos nós.